Olá, eu sou Juliano Rocha e eu ajudo militares a sair das dívidas e a ganhar dinheiro dormindo. Eu vou te ensinar como ter um orçamento resiliente a problemas financeiros. Eu tenho certeza que depois desse vídeo, se você aplicar o que foi ensinado e houver algum problema financeiro na sua vida, você vai lidar com ele com muito mais tranquilidade do que sem esse conhecimento que eu vou te passar. Então, fica atento nesse vídeo, fica comigo. A primeira coisa que eu queria trabalhar aqui e explicar é o que é um orçamento resiliente. Bem, o orçamento resiliente é um orçamento que ele te permite lidar com imprevistos com mais tranquilidade e facilidade. Ele não agrava a situação diante de um imprevisto financeiro. Ele atenua ou até resolve a situação. E uma outra coisa também, outra vantagem de um orçamento resiliente é que ele te dá o poder de decidir o que fazer com o seu dinheiro. Enquanto que no outro modelo possível, a decisão já foi tomada, você não tem mais poder de escolha. Eu vou te explicar isso melhor mais adiante. Mas para que você entenda o conceito de orçamento resiliente, eu preciso primeiro que você entenda a diferença entre gastos fixos e gastos variáveis. Gastos fixos são aqueles gastos recorrentes, eles acontecem mês a mês. Exemplo, conta de água, conta de luz, conta de telefone, condomínio, aluguel, faculdade. Então, eles acontecem mês a mês. Você não tem muito o que decidir sobre eles. É só se vai tê-los ou não. Mas todo mês eles acontecem. Normalmente, esses gastos fixos são muito ligados aos seus gastos essenciais para fazer funcionar a sua vida. Mas são gastos que acontecem mês a mês e todo mês você vai ter que pagar, não vai ter muito o que fazer. Gastos variáveis são gastos arbitrários que acontecem apenas no mês que você fizer o gasto. Por exemplo, é o gasto que você tem em um restaurante, é o gasto que você tem no cinema, é um gasto que você tem quando você compra uma roupa. Então, esses são gastos variáveis. Você foi para o cinema, fez aquele gasto, pagou ali, pronto, o gasto começou e se encerrou naquele mês. No outro mês, você não tem mais a obrigação de ter um gasto no cinema, de pagar esse gasto que foi feito. Teoricamente, o gasto variável é assim. Então, entendemos o que é gasto fixo, entendemos o que é gasto variável. Gasto fixo, todo mês você tem a obrigação de pagar. Gasto variável, ele é um gasto arbitrário, começa no mês e se encerra no mês. Entendendo isso, a gente vai conceituar agora a diferença entre orçamento engessado e orçamento flexível. São outros conceitos importantes. Orçamento engessado é quando a totalidade ou quase a totalidade do seu orçamento está comprometida ou é composta por gastos fixos. Então, se o teu orçamento tem muito gasto fixo, quase a totalidade dele ou a totalidade, nós dizemos que esse orçamento está engessado. Quanto mais gastos fixos você tem no seu orçamento, mais você vai engessando o orçamento. E o que qual as vantagens ou desvantagens desse orçamento engessado? Bem, o orçamento engessado, ele tira o teu poder de escolha. Qual poder de escolha, Juliano? Poder de escolha do que fazer com o teu dinheiro. Por quê? Porque, veja bem, o que você quer fazer com o seu dinheiro já foi decidido lá atrás, numa conta que você já fez no passado. E agora você tem que lidar com ela. A gente costuma brincar na corporação, quando tem uma pessoa na boca do caixa, aí você chega para o militar e pergunta: e aí, tá sacando o dinheiro? O cara fala: não, tô só tirando para entregar para o dono. Mas quem tem um orçamento muito engessado, acontece justamente isso. É uma brincadeira que se tem, mas acontece isso. O cara vai lá, normalmente no começo do mês, ele faz o saque e começa a entregar para o dono do dinheiro. Ele mesmo não é dono do dinheiro que ele recebe. Ele vai entregando, quando vê, o dinheiro sumiu, o orçamento acabou, ele não tem mais dinheiro. O que é que acontece? Uma outra desvantagem desse orçamento engessado. Diante de desafios, diante de imprevistos, diante de problemas financeiros inesperados, quem tem um orçamento engessado vai ser obrigado a recorrer a terceiros. Como é que ele recorrer a terceiro? O quê? Ir ao banco, pedir empréstimo, ou usar cheque especial, usar rotativo do cartão de crédito, fazer um consignado. Isso é recorrer a terceiros. E ele vai ter que fazer isso por quê?
Porque ele não tem como resolver aquele imprevisto que aconteceu com os próprios recursos. Por quê? Porque os recursos dele estão todos comprometidos com contas feitas no passado. Então ele não tem o poder de decidir o que fazer com o dinheiro dele. Ele só faz entregar para os donos, né? Pelas contas que foram feitas no passado. Essa é a situação causada por um orçamento engessado. Vamos entender agora o conceito de orçamento flexível. O orçamento flexível é quando uma boa parte dos gastos são gastos variáveis. Então, uma boa parte dos gastos do seu orçamento são gastos variáveis. Como os gastos são variáveis, eles são feitos mês a mês. Né? Tipo assim, você foi para o cinema esse mês e no outro mês você queria ir para o cinema, digamos assim, você queria ir para o cinema, mas aconteceu um imprevisto que você tem que comprar um remédio de R$100, aí você, opa, eu quero ir para o cinema, mas nesse mês eu não vou. Fui mês passado, nesse eu não vou, por quê? Porque eu vou usar esse dinheiro para comprar esse remédio. É um imprevisto que aconteceu e eu vou realocar o dinheiro para cuidar dessa emergência. Então, o orçamento flexível, ele te dá a liberdade de escolha, o poder de decisão, decidir o que fazer com o seu dinheiro. Porque ele acontece mês a mês. As contas que foram feitas em dezembro ficaram em dezembro. As contas de janeiro, você vai decidir o que fazer. Está na sua mão escolher como alocar o seu dinheiro. Então, ele te dá esse poder. No orçamento engessado, você não tem esse poder de escolha. No flexível, você tem. Uma outra grande vantagem, né, do orçamento flexível é que, diante de desafios, você consegue contorná-los com seus próprios recursos. Como eu disse agora, apareceu um imprevisto num remédio caro, um remédio de R$100, que não estava previsto no orçamento. Então, sem recorrer a terceiros, sem ter que fazer empréstimo, sem ter que se endividar ainda mais, sem ter que pagar juros de graça para o banco, dar dinheiro de graça para o banco, né? Você trabalha, você soa, você se esforça, você rala para ganhar o seu dinheiro de maneira justa, e aí você pega, olha, eu ralei, eu me esforcei pra caramba, mas toma de bandeja aí esse dinheiro. Por quê? Não, porque eu não sei organizar minhas finanças. Eu não tive expertise para gerenciar minhas finanças e aí eu estou te dando dinheiro de graça. Tu não trabalha, tu não faz nada, tu só fica sentado aí que eu vou te entregar esse dinheiro de graça. É mais ou menos assim. Então, com o orçamento flexível, não. Se acontece um problema com o teu próprio dinheiro, opa, isso aqui eu resolvo com os meus próprios recursos. Eu não tenho que recorrer a ninguém. Eu mesmo resolvo essa situação, pode deixar comigo. Então, esses são os conceitos. Orçamento engessado, orçamento flexível. Orçamento engessado, você não tem poder de escolha, você paga pelas decisões que foram feitas no passado. Orçamento flexível, você sempre decide o que fazer no presente, porque você tem gastos variáveis, são gastos feitos mês a mês. Entendendo isso daí, vamos entender agora como é que funciona o processo de engessamento do orçamento. Porque você não chegou o orçamento engessado, se é que você tem, ou se é que você está num processo de engessamento do orçamento, isso não caiu no teu colo desse jeito. Isso aconteceu gradativamente. Imagina que o cara entrou na corporação agora, né? E aí ele recebe o primeiro salário dele. Antes ele não ganhava nada. Então, o primeiro salário dele, independente do valor que seja, você ganha muito ou pouco, mas comparado com antes que não ganhava nada, é muito dinheiro. Até porque, se fosse para ganhar menos, o cara não teria feito nenhum concurso. Então, é muito dinheiro. E aí o cara vai começar a estruturar a vida dele com esse dinheiro aí. E faz de conta, hipoteticamente, que nessa estrutura ele estruturou a vida dele e ele teve um gasto fixo de 40% do orçamento. Faz de conta, se ele ganha R$1.000, R$400 é com gasto fixo. Os outros R$600 não tem nada programado para eles. O cara vai decidir o que fazer com esse dinheiro, né? O restante ele decide o que fazer mês a mês. Então, para manter o padrão de vida daquele
militar, ele tem um gasto fixo de 40%. E aí, a partir disso, ele está em janeiro, e aí ele decide, rapaz, eu vou comprar um celular, mas eu vou comprar parcelado. E aí ele parcela lá o celular de 10 vezes. E em janeiro ainda está empolgado, quer ir para uma festa boa. Ah, eu vou para uma festa boa que vai ter aí, imagina uma festa grande, boa e tal, eu vou para essa festa, eu vou parcelar. Aí ele, mas se eu vou para a festa, eu vou comprar uma roupa legal para ir para essa festa. Aí ele parcela a roupa também, parcela a festa de 10 vezes, parcela a roupa de 10 vezes, parcela aí o celular de 10 vezes. E aí ele fez esses parcelamentos no mês de janeiro. Quando é no mês de fevereiro, ele decidiu comprar outra roupa. Olha, estou precisando de roupa e tal, estou malhando, quero roupa para academia, vou comprar aqui algumas roupas para ir malhar e vou parcelar. Então ele comprou parcelado também de 10 vezes. Ainda em fevereiro, ele disse, olha, eu vou malhar, estou indo para academia, eu preciso de um tênis legal para malhar. Aí ele compra o tênis, parcela de 10 vezes. E na academia também ele quer monitorar batimento, quer monitorar aí os passos dele, fazer todo esse monitoramento. Ele compra aqueles relógios, né? Monitora tudo. Ele compra o relógio também para monitorar, vai malhar com estilo. Malhar com estilo. Quando é em março, aí ele vai para outra festa grande, pomposa. E aí ele nessa festa, a festa é grande, mas cara, eu vou parcelar essa festa aí. Então ele compra parcelado de 10 vezes também. E ele vai fazer um mercantil. Mercantil desse mês é um pouco mais caro, não, vou parcelar. E como ele está malhando, ele viu que precisava de uns suplementos. Ele, não, vou comprar suplemento aqui, vou parcelar também esses suplementos aí de 10 vezes. Isso em março. Quando é em abril, ele decide fazer uma viagem. Vai fazer uma viagem aí, vai explorar o Brasil, vai para outro estado. E ele parcela de 10 vezes essa viagem. E ele compra também uma televisão. Ele tem uma televisão melhor para ficar boa no quarto dele. Ele compra uma televisão também parcelada de 10 vezes. Quando é em maio, ele vai ver o orçamento dele e ele vai querer comprar alguma coisa parcelada, né? E ele percebe o seguinte, que os gastos fixos do orçamento dele em maio já são equivalentes a 95% do orçamento dele. Veja bem, ali em janeiro, no começo de janeiro, os gastos fixos dele eram equivalentes a 40% do orçamento. Ele começou a comprar coisas parceladas, isso foi se acumulando. Em maio, isso, claro, gente, é uma situação hipotética que eu estou colocando aqui. O importante é que você entenda o princípio do processo. Então, em maio, os gastos fixos dele já estão valendo 95% do orçamento dele. Ele, basicamente, não decide o que fazer com o dinheiro dele. Em maio, ele já não tem muito o que fazer com o dinheiro dele, porque o dinheiro dele já está todo comprometido com contas do passado. No mês de maio, não tem muito o que fazer. Então, esse processo de engessamento do orçamento é um comportamento, né? É uma decisão, um comportamento que uma pessoa adotou, comprar coisas parceladas. Então, esse processo de engessamento do orçamento, ele é um comportamento muito perigoso que vai mitigando o teu poder de escolha, o teu poder de decidir o que fazer com o teu dinheiro. Uma outra coisa também é o seguinte, à medida que as parcelas vão se somando, vão se acumulando, o teu orçamento vai engessando. Então eu quero que você observe que esse processo ele é sutil. O orçamento, certamente, ele não ia ser engessado de uma maneira brusca. Se eu chegasse com um gasto muito grande, com uma proposta de gasto muito grande, chegasse para essa pessoa e dizer, olha, compre isso daqui parcelado, o cara diz, não, essa parcela é grande demais para o meu orçamento, eu não vou fazer. Certamente ele não iria. Mas como são parcelas sutis, um celular, uma roupa, uma festa, um suplemento, um relógio, como são parcelas sutis e ele vê só o valor da parcela e o valor da parcela é pequeno, cabe bem, se ajusta bem no orçamento dele, o cara topa, não. Beleza, pode colocar, vai fazendo aí. Então ele vai fazendo esses gastos de maneira sutil, ele vai engessando o orçamento dele. De maneira sutil, é como se ele fosse colocando a corda no pescoço dele. E aí, de uma hora para outra, ele, nossa, mas o meu dinheiro não dá para nada.
A pessoa que tem o orçamento engessado, normalmente ela fala essa frase: meu dinheiro não dá para nada. É a frase clássica. Se você escutou, se você já escutou algum amigo seu, algum colega, algum conhecido falando isso, você já sabe que o orçamento dele está engessado. E você já sabe que ele não engessou esse orçamento do dia para a noite. Foi um processo lento. Foi um processo lento. Que ele não cuidou, ele foi negligenciando, até que virou uma bomba na mão dele. E como ele foi negligenciando, ele talvez até se assuste. Nossa, mas como é que aconteceu? Meu dinheiro não dá para nada. Então, esse é o processo de engessamento. Você tem que ficar atento para evitar que ele aconteça. Como é que você evita que ele aconteça? Evitando fazer compras parceladas, né? Evitando fazer compras parceladas é um dos procedimentos para evitar que ele aconteça. Mas eu quero aproveitar e contar uma história aqui. Eu tenho um filho, né, o Adam, e hoje ele tem 4 anos, mas quando ele era... Mas desde mais novo eu sempre procurei incentivar a independência, a autonomia dele e incentivar a destreza dele, a habilidade, equilíbrio. Então meu filho pedia água e eu enchia o copo e entregava para ele. Agora, olha o que acontece. Se eu desse água para o meu filho, desse um copo cheio, e ele fosse tomar, andar, enfim, o meu filho é uma criança, com um copo cheio, qualquer desatenção, qualquer infortúnio, por qualquer causa que seja, ia causar sujeira e meladeira. O copo estava cheio, ele ia se mexer, ele ia andar com o copo, ele ia beber. Qualquer desatençãozinha ia sujar tudo, ia melar tudo, a gente ia ter que limpar, talvez ia ter que molhar a roupa dele, ia ter que trocar a roupa. Então, a situação ia ser agravada. Por quê? Porque aquele copo estava muito cheio. Aquele copo não tinha nenhum recurso para conter um imprevisto, para conter um infortúnio. Agora, e aí o problema é o quê? Não dar água para ele? Não. O que é que eu fazia? Quando ele pedia água, eu botava o copo pela metade. Como o copo estava cheio de água pela metade, e aí ele pegava o copo, ele ia beber, mesmo que ele ficasse um pouco desatento, mesmo que ele fosse andar um pouco com o copo, não causava sujeira e não causava meladeira. Por quê? Porque o copo ele tinha uma margem lá para lidar com o infortúnio, para lidar com a oscilação. Qualquer tipo de oscilação, o copo tinha uma margem para lidar e não derramar água. Já na outra situação do copo cheio, não tinha margem para conter a oscilação da água. Então, eu quero que você entenda isso da seguinte forma. Um orçamento totalmente comprometido com gastos fixos, ele não te dá margem para lidar com infortúnios. O menor infortúnio que aconteça, o menor problema financeiro que venha a acontecer, vai causar sujeira e meladeira. Vai causar uma sujeira na sua vida financeira. Vai causar problemas maiores na sua vida financeira. Por quê? Porque quando acontecer esse infortúnio, você não consegue lidar com ele, então você vai ter que recorrer a terceiros, você vai ter que pedir empréstimo, você vai recorrer a cheque especial, rotativo do cartão de crédito. Isso tem juros muito altos. E olha, se nesse mês você já não conseguiu lidar com esse infortúnio, imagina no mês que vem que fora os gastos fixos do mês, você ainda tem um empréstimo, a parcela do empréstimo para pagar e embutido nele os juros, né, do empréstimo. Então a situação se agrava e a partir daí pode gerar uma bola de neve de endividamento. Aconteceu com um colega meu no ano passado, nessa pandemia aí da Covid. Ele é um cara responsável, um cara comprometido, um cara responsável com os compromissos dele, paga as contas dele bem direitinho, né? Só que ele costuma usar todo o dinheiro dele, né? Ele ganha 4 mil, ele costuma gastar os 4 mil que ele ganha. Mas nunca teve problema, sempre pagou as contas dele direito e agia dessa maneira. Beleza. A mulher dele suspeitou que estava com Covid, foi fazer exame e aí deu que além dela estar com Covid, ela estava com um dedímetro
dedímero, o nome é dedímero. O dedímero dela deu muito alterado. E aí o médico receitou uns remédios, receitou o Clexane. Esse cara saiu procurando na cidade toda, foi achar uma farmácia na beira-mar, de noite. Só para voltar aqui um pouco. O dedímero dela deu tão alterado e ele conseguiu receber esse resultado já à meia-noite quase. E aí fez uma consulta virtual com o médico, né, por telefone. E o médico, olha, você tem que comprar o remédio agora, tá muito alterado. Muito alterado, compre logo. E aí ele, com medo de ir para o hospital, ficou com ela lá e ele foi comprar o remédio. De madrugada. O kit de remédio, com Clexane e tudo, deu 470 reais. Então, 470 conto. Estava previsto no orçamento dele esse gasto? Não, não estava. Mas aí, a mulher dele, numa emergência, essa situação aí da pandemia, situação do Covid, ele não ia fazer esse gasto? Ia. Ele fez, ele pegou e comprou. Comprou o kit lá de remédio, 470 conto. Deu para a mulher, beleza. Só que ele teve dificuldade para fechar o mês. E ele nunca tinha lidado com essa situação do dinheiro não dar para fechar o mês. O que foi que ele fez? Ele recorreu ao cheque especial, porque o cheque especial já está lá. É um empréstimo automático, é um crédito automático que você tem. E quem é militar tem uma margem de cheque especial normalmente muito alta. Né? E os bancos fazem isso de propósito. Eles querem que você entre nesse cheque especial. Então, ele recorreu ao cheque especial, não precisou pedir a ninguém, já estava lá aprovado, ele recorreu ao cheque especial. Beleza, o mês passou, a mulher dele ficou boa, legal, que bom. No mês seguinte, foi ele que pegou a Covid. E ele que teve o dedímero alterado. E aí o mesmo médico, né, recomendou comprar o mesmo kit de remédio, inclusive com Clexane. Ele comprou, deu novamente 470 reais. E aí, veja bem, mês passado, ele além dos gastos fixos dele, ele tinha que pagar os juros do cheque especial. E além de lidar com os juros do cheque especial, nesse mês ele teve um novo gasto que não estava previsto no orçamento, o kit de remédio para ele. E ele novamente recorreu ao cheque especial para poder lidar com o mês seguinte. O que é que aconteceu? No outro mês, até que bem, né? Ele não teve doença nenhuma, ele estava curado, a mulher dele estava curada, mas ele tinha que lidar com as contas geradas pelo imprevisto, pelos dois imprevistos que aconteceram nos 2 meses. Então ele teve que lidar com isso, juros do cheque especial. Só que o orçamento dele já era engessado. Ele já tinha um orçamento engessado. E aí? Como é que ele fez? Como é que ele faz para lidar com isso? Ele não é acostumado a lidar com dívidas. Não faz parte do gerenciamento dele, porque ele sempre pagou as contas. Mas de repente ele tinha que lidar com a dívida que ele não sabia como fazer, recorrer ao cheque especial, que é a pior coisa que você pode fazer, porque os juros é altíssimo por mês. Infelizmente, como resumo, a dívida dele foi aumentando e ele ficou endividado. E esse endividamento que ele teve originou-se no infortúnio da Covid, porque a mulher dele contraiu a Covid, ou aconteceu no infortúnio da Covid dele, porque ele contraiu a Covid no mês seguinte? Não. Ele se endividou porque lá atrás ele tomou a decisão de engessar o orçamento dele. Foi a decisão lá atrás que veio estourar agora, que veio causar esse endividamento. Porque lá atrás ele não teve o cuidado de manter o orçamento dele flexível. Lá atrás ele foi engessando o orçamento dele. E agora a conta veio. O que você planta, você colhe. Se você planta negligência na sua vida financeira, é muito provável que você colha dívidas. Se você planta ignorância na sua vida financeira, é muito provável que você colha problemas financeiros. Colha endividamento. Se ele tivesse olhado para o orçamento dele no passado e tivesse conscientemente optado por um orçamento flexível, ao invés de um orçamento engessado, essa situação nunca teria acontecido. Ele teria lidado muito melhor
com esses infortúnios. Mas não foi o que ele fez. E aí, quando você pergunta para ele o que foi que aconteceu, o que é que ele diz? Ah, é porque eu ganho pouco. Meu dinheiro não dá para nada. E aqui eu não estou questionando o salário que você ganha, o soldo que você ganha, não estou questionando isso. O que eu estou questionando é que, independente do que você ganhe, independente de quanto você ganhe, o que importa é como você vai gerenciar esse dinheiro, como é que você vai usar esse dinheiro. Tem jogadores de futebol aí que eram milionários e hoje não tem nada, você deve conhecer um. Certamente. Imagine um jogador de futebol que você conhece, que já foi milionário no passado e hoje está sem nada. Uma pessoa que você conhece que já foi milionária e hoje está sem nada. Um artista que você conhece, esse cara foi milionário e hoje não tem nada. Você conhece alguém. Por quê? Não é? Eles ganhavam muito. O problema não é quanto eles ganhavam, o problema é que eles não sabiam gerenciar isso. Porque se você não gerencia, uma hora ou outra, a cobrança vem. Quem planta negligência na vida financeira vai colher endividamento. Quantas pessoas você conhece que são honestas, são responsáveis, mas por não ter o conhecimento correto ou por não ter o hábito correto, acabam ou se endividando ou acabam com a vida financeira estagnada. Ou seja, o cara ganha aquilo, gasta aquilo naquele padrão de vida e não sai muito daquilo. Quantas pessoas você conhece nessa situação? Quantos militares vão sutilmente engessando o seu orçamento até que chega um ponto que eles dizem: porra, irmão, eu estou só entregando dinheiro para o dono, eu estou endividado, meu dinheiro não dá para nada. Você conhece algum? Houve um momento em que você era civil e você sonhava ganhar o que você ganha hoje. Uma época aí, você era civil, você sonhava ganhar o que você ganha hoje. Naquela época, meu amigo, o dinheiro que você ganha hoje era um sonho. Dava para fazer tudo que você queria e sobrava. Eu tenho certeza que isso aconteceu comigo. Dava e sobrava demais, demais, demais. Mas o que aconteceu? Como você não tinha esse tipo de conhecimento no passado, como você não tinha os hábitos corretos para lidar com o seu dinheiro no passado, a situação foi mudando, o orçamento foi engessando. E mesmo você ganhando mais, você já pode ter sido promovido, ou já pode ter recebido aumento, mas mesmo você ganhando mais, os gastos foram aumentando, os gastos fixos foram aumentando, e aí duas coisas aconteceram na sua vida. Ou você ficou endividado, ou você está com a vida financeira estagnada. Por que isso? Porque lá atrás você não tinha o conhecimento adequado e os hábitos corretos para lidar com o dinheiro. Porque lá atrás você era civil e você sonhava ganhar o que ganha hoje. E na época que você era civil, né? Lembra quando recebeu o primeiro salário, o primeiro soldo, que era dinheiro demais? Deus, isso é muito dinheiro. Não sei nem o que fazer com isso. Pois é. Antes era muito dinheiro, hoje não dá para nada, porque no passado aconteceu isso. Então, eu tenho uma metodologia que ela vai te ajudar a sair das dívidas e a ganhar dinheiro dormindo, meu amigo. Warren Buffett diz que se você não ganha dinheiro dormindo, é porque você está vivendo a vida financeira de maneira errada. Se você não está ganhando dinheiro dormindo, é porque você vai ter que trabalhar até o dia da morte. Cara, a gente tem essa vantagem que a gente se aposenta e digamos que levamos uma boa renda na nossa aposentadoria, né? Mas se o Warren Buffett, que é um dos maiores investidores da Bolsa de Valores, diz isso, e quando você olha para as pessoas que têm sucesso financeiro, todas elas têm estratégias para ganhar dinheiro dormindo, isso é uma boa pista para você. É sinal de que você deve procurar esse tipo de estratégia também. Porque se você só ganha dinheiro quando você trabalha, você está vivendo financeiramente errado. E nessa metodologia que eu passo, eu te ensino a ganhar dinheiro dormindo e a sair das dívidas. Eu te explico isso mais na frente. Mas eu quero agora comparar dois orçamentos. Um orçamento engessado e um orçamento flexível. E aí eu vou fazer uma simulação aqui desses dois orçamentos. É uma simulação grotesca. O intuito dela não é refletir a realidade. O intuito dela é só mostrar um princípio para você comparando um orçamento engessado e um orçamento flexível diante de uma adversidade.
Então a gente vai imaginar o seguinte, imagina que um militar ganha uma renda líquida aí de R$3.000. Então a renda líquida do militar é 3 mil. R$800, isso é hipotético, tá, gente? R$800 ele gasta com moradia. Isso no orçamento engessado, R$700 com educação, colégio dos filhos, faculdade dele, creche dos filhos. R$700 com educação. R$600 de transporte, combustível, mais prestação do carro, prestação de seguro, R$600 de transporte. Eu dividi aqui por categorias. R$300 de saúde, é o plano de saúde dele. E R$600 com alimentação. E se você somar todos esses valores, dá R$3.000. Então, o orçamento dele está bem engessado. Não tem sobra nenhuma. Cada categoria, ele compromete o máximo que pode e o orçamento ficou bem engessado com cada categoria. Somou isso tudo, deu R$3.000. Beleza. Essa é a situação dele. Vamos imaginar agora esse mesmo militar fazendo pequenos ajustes no orçamento dele para tornar o orçamento dele flexível. Ele é o mesmo militar, só que ele vai fazer pequenos ajustes para tornar o orçamento flexível. Então, antes ele gastava 800 com moradia. Agora ele reduziu a moradia e gasta 600. Antes ele gastava 700 com educação. Ele fez um ajuste e gasta 500 com educação agora. Antes ele gastava R$600 com transporte, agora ele gasta 400. Saúde, o plano de saúde é o mesmo, então vamos dizer que antes ele pagava 300, continua pagando 300. E a alimentação, vamos dizer que é a mesma também. Ele gastava R$600 de alimentação e ele continua gastando R$600 de alimentação. Só que, com esses ajustes que ele fez, sobrou R$300 que ele vai dedicar aqui à categoria lazer e sobrou R$300 que ele vai dedicar à categoria investir. Então, R$300 vão ser para investimentos, R$300 vão ser para lazer. Beleza, então é assim agora que funciona o orçamento dele, orçamento flexível. Vamos imaginar, no mês seguinte aí, houve um imprevisto de R$200. Ele teve que gastar R$200 de remédio. Um remédio aí para um tratamento de alguém na família dele que for doente, ele tem que gastar R$200 de remédio. Quem tem o orçamento engessado, como é que lida com essa situação? Quem tem o orçamento engessado, ele ia fazer o quê? Ele ia fazer um empréstimo de R$200. E o que é que aconteceria quando ele fizesse esse empréstimo de R$200? O problema, ele fez o empréstimo, ele resolveu o problema nesse mês? Não. Ele empurrou o problema para o mês seguinte. Ele não resolveu o problema, ele empurrou para o mês seguinte. Ele criou um problema maior para o mês seguinte, porque nesse mês ele precisou de R$200 para pagar o remédio. No mês seguinte, além dos R$200, ele tem que pagar os juros também. Ele também vai ter que pagar os juros. Então vai dever mais ainda. Ele empurrou o problema para o mês seguinte e agravou o problema do ponto de vista financeiro. Do ponto de vista financeiro. Agora vamos imaginar que acontece esse mesmo problema, mas ele tem um orçamento flexível. E no orçamento flexível está lá a categoria lazer, R$300, e está lá a categoria investimento, né, R$300. E houve um problema aí de R$200 que não estava previsto. O que é que ele faz? Ele vai recorrer a terceiros? Ele vai pedir empréstimo? Não! Ele pega o dinheiro ali, talvez do lazer, talvez do investimento, aí ele que vai decidir de onde é que ele vai tirar, mas ele pega esse dinheiro dessa renda variável, ou esse dinheiro que estava sobrando, e ele paga o remédio. Ter lazer é importante, gente, demais. Investir é importante muito, muito, muito. Mas ele tem uma emergência e ele consegue lidar com aquela emergência. Sem criar problema para o mês seguinte. Sem agravar o problema para o mês seguinte. O problema aconteceu naquele mês e ele resolveu naquele mês. Pronto, está resolvido. O mês seguinte começa zerado. Começa zerado. Então, veja bem, na situação de orçamento engessado, o problema agravou. Por quê? Porque ele pediu R$200 emprestado e agora ele vai ter que pagar R$200 mais os juros do empréstimo. E o mesmo problema no orçamento flexível, o problema não agrava, o problema é resolvido. Acabou, resolveu. Ele
tira o dinheiro lá do lazer e do investimento, do jeito que ele decidir, ele pega esses 200 contos e resolve o problema. E no outro mês ele está tranquilo, ele tem paz, ele tem sossego, ele tem tranquilidade. Tá tudo bem. Então, entendem a dimensão? Você tem um orçamento engessado e você tem um orçamento flexível. Vê o tamanho da importância que é, o tamanho da tranquilidade que está em jogo. Quem tem orçamento engessado, meu chapa, não tem tranquilidade. Fica preocupado, fica ansioso, fica irritadiço, fica preocupado com dívida. E isso influencia em todas as áreas da vida dele. Influencia no trabalho, influencia no relacionamento com a esposa, no relacionamento com os filhos, influencia na saúde dele, influencia em tudo. Já o outro que tem um orçamento flexível, está resolvido. Ele, por ter um orçamento flexível, por fazer pequenos ajustes na moradia, na educação e no transporte, agora, claro, talvez aquele do orçamento engessado vai ter uma casa melhor. A casa dele, ele gasta R$800 com moradia. Esse aqui gasta 600. Aquele do orçamento engessado vai ter talvez um carro melhor, um transporte melhor, uma moto melhor. Vai estar num colégio, talvez, melhor. Mas a questão é, esse cara vai ter algumas coisas melhor, mas ele vai ter tranquilidade? Qual é o preço que ele está pagando para ter isso daqui? Será que não é um preço muito alto? Veja bem, não quer dizer que o cara que tem um orçamento flexível não possa ter isso. Ele vai ter, porque ele investe. Então, se ele investe, ele vai começar a gerar renda passiva para ele. Ele vai começar a ganhar dinheiro dormindo, porque ele investe. Então, o cara que tem orçamento flexível, ele vai obter um padrão de vida mais alto do que esse. Mas no tempo certo. Ele vai obter um padrão de vida melhor do que esse no tempo certo. Então, é mais ou menos assim. Quem tem um orçamento engessado, ele chega mais rápido no padrão de vida X, que eu nem sei, provavelmente não é nem o padrão de vida que ele deseja mais. Mas ele estagna, ele para e muitas vezes ele tem que se desfazer dos bens que ele tem para quitar as dívidas. Enquanto o outro, talvez comece com um padrão de vida mais baixo, mas ele investe e esse investimento vai multiplicando. E ele vai investindo mais, e vai multiplicando mais, investindo mais, multiplicando mais, investindo mais, multiplicando mais, até que chega uma hora que ele tem um padrão de vida melhor do que esse daqui, com tranquilidade, com sossego, com paz, sem muito esforço, sem comprometer noite de sono, sem se estressar com a família. Ele vive e ele vai continuar crescendo. Só que ele soube esperar o momento certo, enquanto esse aqui impaciente chegou rápido e parou, talvez até caia. Entenderam a diferença? Eu quero te fazer uma reflexão, quero te propor uma reflexão, quero te fazer uma pergunta. A partir do que foi dito hoje, qual é o estilo de orçamento que tu vai adotar para a tua vida? Me diz um negócio, a partir do que foi dito hoje, quais são as mudanças que você vai começar a fazer a partir de hoje para otimizar o teu orçamento? Para tornar o teu orçamento mais flexível. Eu vou dar uma dica. Seguir nossas redes sociais já é uma ótima ideia. Então segue lá nossas redes sociais, QSJ na conta, no YouTube, no Instagram e no Facebook, porque você vai se alimentar de informações boas e com essas informações, você aplicando, você tende a melhorar a sua vida financeira. E se você gostou desse vídeo, aproveita e compartilha ele com seus amigos. Vê uma pessoa que precisa assistir esse vídeo e faz isso. Compartilha. Seja você também um vetor para melhorar a vida das pessoas ao seu redor. Conto contigo. Obrigado pela atenção. Até a próxima. Valeu!